Vamos ler a palavra de Deus que está, o texto que está em Marcos capítulo 10 e vamos ler a partir do versículo 46. Marcos capítulo 10, versículos 46 e seguintes. Marcos 10, 46. Ainda antes de lermos, eu quero dizer o seguinte: nós vamos falar de um homem chamado Bartimeu e ele estava junto ao caminho. E, meus amados, em todas as igrejas neste mundo onde se prega a palavra de Deus, há sempre pessoas que estão perto do caminho, estão junto ao caminho, mas não estão no caminho. São pessoas que habitualmente estão, por vezes, nas igrejas, até com muita regularidade, pessoas que quando nós olhamos não notamos diferença, mas que no seu coração elas estão junto ao caminho, mas não estão no caminho. Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu quando olho para o meu irmão, para a pessoa que está ao meu lado, eu quando olho para quem está próximo de mim, eu não vejo o coração. Quando os irmãos olham para mim, não veem o meu coração, mas o Senhor sabe quem está de facto no caminho de quem está à beira do caminho. E muitas vezes, meus amados, nós sabemos que estamos à beira do caminho e não estamos no caminho. E este homem, ele estava à beira do caminho, e estar à beira do caminho não nos garante rigorosamente nada. Aliás, garanto uma coisa: estar à beira do caminho garante a perdição eterna, mas não garante o céu. E o meu desejo nesta tarde era falar para aqueles que podem estar eventualmente perto do caminho, mas que não estão no caminho da salvação. Jesus, conforme nós vamos ler, ele estava a passar, ele estava a caminhar e havia um homem que estava perto do caminho, e enquanto ele não tomou uma atitude na sua vida, ele continuava perto do caminho, mas não estava no caminho. E se nesta tarde tu sentes que estás à beira do caminho, Jesus quer falar contigo. Jesus quer falar contigo, ele quer abençoar a tua vida, ele quer salvar a tua vida e salvar verdadeiramente a tua alma. E não quer que tu continues no final deste culto à beira do caminho, mas possas sair da beira do caminho e caminhar como este homem também caminhou pelo caminho. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Obrigado, meu Deus e Pai, pela tua palavra, Senhor, que é real, verdadeira, é uma palavra viva, que produz fruto no nosso coração, que transforma vidas, que salva, que abençoa, que liberta. Obrigado, meu Deus. Nesta tarde, fala ao nosso coração e desperta o nosso coração. Senhor, meu Deus, é aqueles que estarão ou poderão estar à beira do caminho, que tu sabes e conheces. Meu Deus, desperta nesta tarde para ti e que eles saiam da beira do caminho e possam, como este Bartimeu, este cego, ele fez também, que seguiu Jesus pelo caminho, não à beira, mas pelo caminho. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Os irmãos, façam o favor de ficar sentados. Quando Jesus saiu de Jericó com os seus discípulos, diz a palavra de Deus que uma grande multidão o acompanhava. E esta multidão, ela não acompanhava Jesus pelo facto de não ter mais nada para fazer na vida. Não creio que nesse tempo a economia estivesse em crise e houvesse uma grande quantidade de pessoas desempregadas sem nada para fazer, como nos nossos dias, infelizmente, esta Europa está nestes moldes,
Mas esta grande multidão, ele seguiu Jesus por causa daquilo que ele fez e daquilo que ele ensinou naquela cidade. E quando nós analisamos o ministério de Jesus, nós vemos que por onde quer que Jesus passasse, as pessoas eram positivamente influenciadas por ele e usufruíam das bênçãos que ele tinha para dar. E da mesma maneira que Jesus abençoava o povo por onde passava, o mesmo Jesus está aqui nesta tarde para abençoar cada um de nós. Louvado seja o seu nome. Jesus está aqui para influenciar positivamente e para salvar a tua vida. E conforme eu disse, retirar-te da beira do caminho para que tu possas caminhar pelo caminho de Jesus, que é o caminho da salvação. A Bíblia fala de um homem cego chamado Bartimeu, que ele estava a mendigar junto ao caminho. E o primeiro ponto nesta tarde que eu queria partilhar com os irmãos é que quando este ouviu que era Jesus quem ia passar, Bartimeu começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que na sua posição, a sua vida continuaria da mesma maneira. Jesus estava a passar, ele estava à beira do caminho, não estava no caminho, mas quando ele percebeu que o Mestre, aquele que pode encarregar a nossa vida no caminho certo, estava a passar, ele começa a clamar e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parou mais de clamar, continuava a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nesta tarde, meu amado, tu possas também clamar enquanto Jesus passa. Não fiques apenas à beira do caminho, não fiques a observar os outros a caminhar no caminho juntamente com Jesus, mas clama a Jesus nesta tarde. Este homem precisava de um milagre na sua vida. Ele reconheceu que precisava de um milagre e a primeira atitude foi clamar. Se tu precisas de um milagre na tua vida, estás à beira do caminho nesta tarde, clama. Clama e não pares de clamar. Diz a palavra de Deus que ele clamou e a sua vida foi mudada, conforme nós vamos ver. Clama a Jesus nesta tarde. Aleluia. Se tu reconheces que precisas de um milagre na tua vida, clama a Ele. Jesus é o único que pode operar milagres na vida de cada um de nós. Eu não posso operar milagres. Pastor Josué não pode operar milagres. Uma igreja, seja ela qual for, não pode operar milagres na tua vida. E é por isso que nós não pregamos uma religião, mas pregamos Jesus, aquele que tem todo o poder. Não anunciamos uma religião diferente, ou igual, ou outra coisa qualquer. Não falamos de religião, mas pregamos Jesus. Seja na igreja, seja na rua, seja onde for, nós pregamos Jesus, que Ele é o único que pode operar milagres nas nossas vidas. E o segundo ponto é persistência. Nesta atitude deste homem nós vemos persistência. A Bíblia não diz que ele clamou uma vez, mas diz que ele começou a clamar, dando-nos a indicação que houve continuidade do clamor. Este homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e continuou a clamar, não desistiu. A resposta ao primeiro clamor foi 0, não houve resposta. A segunda vez não houve resposta, ele continuou a clamar e durante algum tempo não houve resposta, mas este homem continuou a clamar. Persistência no clamor. Meu amado, se tu tens clamado, continua a clamar. Continua a clamar, porque Jesus não quer que ninguém desista, mas continua a clamar, não desistas. A resposta pode não vir de imediato, mas a resposta virá, porque Ele é fiel ao que prometeu e Ele ouvirá o teu clamor. Louvado seja o seu nome. Jesus é fiel e Ele ouvirá o teu clamor e a resposta virá na altura certa. Em terceiro lugar, vemos também, além de persistência, vemos convicção. Convicção. Diz no versículo 48 que ele clamava ainda mais. Quando o repreenderam para que se calasse, diz a palavra de Deus que ele clamava ainda mais. Este homem estava à beira do caminho, reconheceu que Jesus estava no caminho, começou a clamar. As pessoas que estavam ali perto disseram: cala-te, fala baixo, não me digas nada. Não sabemos exatamente as palavras que as pessoas usaram, mas disseram para que este homem se calasse.
para que ele não continuasse, mas a sua convicção fez com que ele clamasse ainda mais. Quando queremos mais de Jesus, existem sempre pessoas na nossa vida que nos mandam calar, que nos querem afastar do objetivo, que nos dizem para não seguirmos Jesus, que somos, doidos, que a nossa convicção em Jesus não faz sentido, está fora de moda, não se usa mais isto. Mas, meus amados irmãos, que nós possamos ter a convicção deste homem, que quando lhe disseram coisas contrárias àquilo que ele queria, ele tinha convicção para continuar a clamar e não se calar. E diz a palavra de Deus que ele clamava ainda mais. Tu vais ter, se já tiveste e continuarás a ter opositores à tua vida espiritual. Não são enviados por Deus. São enviados pelo inimigo para que tu possas sair, para que tu possas desistir, para que tu possas abandonar a fé, para que tu não vás para o caminho. Não são enviados por Deus, mas que possas ter a convicção no teu coração que este homem tinha. Que a solução é clamar ainda mais e não desistir, não é olhar para trás, mas é olhar para a frente, para onde está Jesus. Deixa-me dizer-te algo muito importante na minha vida. A maior e a mais importante convicção que eu tenho, e vou repetir isto, a maior e a mais importante convicção que eu tenho na minha vida é que vale a pena clamar a Jesus, crer nele, porque ele ouve o nosso clamor e responde na hora certa. Posso não ter convicção para outras coisas, posso duvidar de outras coisas, posso ter dúvidas, posso não saber muito bem, mas há algo que eu sei. É que vale a pena clamar a Jesus e crer nele, porque ele ouve o clamor daqueles que com sinceridade a ele clamam. Então nesta tarde tu possas ter convicção no teu coração, convicção de que vale a pena clamar a ele. Quarto ponto nesta tarde, lançando de si a sua capa no versículo 50. Isto simboliza que este homem livrou-se daquilo que o embaraçava. Ele estava à beira do caminho com algo que o embaraçava. E para irmos ter com Jesus, precisamos de nos livrar daquilo que nos embaraça. Lançar fora aquilo que nos impede de chegarmos à presença do Salvador. Para estar à beira do caminho, nós podemos ter as capas todas em cima de nós. Para estar à beira do caminho, nós podemos ter tudo na nossa vida. Nada nos impede de estar à beira do caminho com tudo o que nos impede de ter Jesus na nossa vida. Podemos estar à beira do caminho com as capas todas em cima de nós, simbolizando aquilo que embaraça a nossa vida e que nos impede de estar no caminho. Mas quando surgiu a oportunidade, quando Jesus manda chamar este homem, quando Jesus ouve o seu clamor e diz para o trazerem à beira dele, à presença dele, este homem lançou de si aquilo que o embaraçava e que o impedia de chegar mais rapidamente a Jesus. E todos nós temos coisas que nos embaraçam e impedem de chegarmos a Jesus. Não somos perfeitos, temos coisas na nossa vida que nos embaraçam. E quando estamos à beira do caminho, nós não conseguimos ir para o caminho com essas coisas que pesam na nossa vida. Então que tu nesta tarde possas remover da tua vida numa atitude de fé, lançar de ti o que esteja sobre a tua vida, lançar a capa ou as capas que te possam estar a embaraçar e impedir de estar no caminho, e que no nome de Jesus tu possas remover isso da tua vida. Para que saias da beira do caminho e vás para o caminho que Jesus te chama para tu ires. Jesus ouviu o clamor deste homem, mandou-o chamar para o caminho. Jesus ouve e ouvirá o teu clamor e dirá: meu filho, vem para o caminho, lança de ti essa capa, mas vem para o caminho. Vem, porque eu estou à tua espera. No início de cada ano, nós costumamos fazer um propósito de melhoramentos na nossa vida. Nós pensamos: no novo ano eu vou mudar isto, no novo ano eu vou mudar aquilo, no novo ano eu vou ser diferente. Eu vou ganhar uma força agora com a viragem do dezembro para janeiro e vai ser diferente agora, vou tomar novas atitudes. Algumas pessoas fazem uma limpeza na casa deitando fora tudo o que é velho. Isto é costume em algumas casas nós vermos coisas velhas que foram removidas da casa porque é ano novo, então nós vamos tirar as coisas velhas. Espiritualmente falando, aquilo que é velho é o que nos impede de chegarmos a Jesus.
As capas que carregamos nas nossas vidas são um impedimento para que o milagre de Jesus aconteça em cada um de nós. Então remove aquilo que é velho. Não da tua casa, poderás fazê-lo. Bem, mas é indiferente a nível espiritual se na tua casa mantens coisas velhas lá ou não. Mas refiro-me a nível espiritual, neste novo ano, a partir de hoje, remove aquilo que é velho, remove aquilo que pertence a uma vida que te faz estar à beira do caminho, mas que faz com que tu não estejas no caminho onde está Jesus. Amém. Jesus passou pelo caminho, não à beira do caminho. E este homem clamou de onde estava. Ele estava à beira do caminho e dali ele clamou porque sabia que Jesus estava no caminho e ele queria ir para o caminho também. Então remove tudo o que é velho. Remove tudo o que pertence a uma velha vida sem Jesus. E dá um salto para o caminho onde está Jesus. Amém. Quinto ponto, quando este homem vai à presença de Jesus, encontramos isto no versículo 51. Jesus pergunta: que queres que te faça? Que queres que te faça? E ouvir estas palavras proferidas pelo Divino Mestre traz paz ao nosso coração, traz segurança, traz esperança a todos os que o ouvem. O Divino Mestre perguntando: que queres que te faça? Que coisa fantástica! Este homem tinha clamado, não desistiu de clamar, aguentou a oposição que veio, lançou de si numa atitude de fé a capa que estava sobre ele, foi até Jesus e ouve de Jesus: que queres que te faça? Jesus diz para ti nesta tarde: que queres que te faça? Mas Jesus diz isto depois de nós lançarmos a capa fora. Se este homem não tivesse lançado a sua capa fora e ficasse apenas ali a clamar, Jesus dizia: vem ter comigo. Ele dizia: não posso, estou aqui com uma capa pesada em cima de mim, não tenho forças, não consigo, preciso que alguém me ampare e leve ao colo. Bem, este homem podia usar muitas desculpas. Este homem podia usar muitas artimanhas, ele podia dizer muitas palavras. Mas quando Jesus o chamou, ele lançou de si a sua capa e foi. E nessa altura Jesus perguntou-lhe: o que queres que te faça? E Jesus pergunta a cada um de nós, quando nós lançamos, depois de clamarmos, lançamos de nós as nossas capas, Jesus pergunta: o que queres que te faça? Da mesma maneira que Bartimeu teve a oportunidade de ouvir estas palavras, nós também temos. O mesmo Jesus está cá hoje. Aleluia. Vocês acreditam nisto? O mesmo Jesus está cá hoje. Aleluia. Com o mesmo poder. Não é com o mesmo poder? O mesmo Jesus está cá hoje com o poder diminuído? O mesmo Jesus está cá hoje com o mesmo poder? Com a mesma disponibilidade? Com o mesmo amor? O mesmo Jesus, com o mesmo poder, com a mesma disponibilidade, com o mesmo amor, está cá hoje. Louvado seja o seu nome. Para perguntar: meu filho, o que queres que eu faça na tua vida? E esta é a mensagem de Jesus para ti e para mim nesta tarde. Meu filho, o que queres que eu faça por ti? E este homem responde no ponto 6 desta tarde: que eu tenha vista, Jesus. Que eu tenha vista. E aqui nós vemos fé traduzida em palavras, umas palavras simples, dizendo: Senhor, que eu tenha vista. E porquê é que nós vemos fé? Ele sabia que era impossível ter vista por processos naturais. Ele sabia que pela medicina ele não teria vista. Provavelmente este homem já teria procurado solução para o seu problema das soluções que havia neste mundo e não encontrou solução. Mas quando ele diz para Jesus que ele tenha vista, ele está a dizer isto com fé. E aqui nós vemos que é uma atitude de fé. Ele sabia que neste mundo, pelos processos naturais, não havia solução. Era impossível. Mas ele também sabia que Jesus era e é Deus e que tem poder para fazer o milagre. Seja ele qual for, Jesus tem todo o poder para operar. Ele sabia isto também, por isso ele disse: que eu tenha vista, Senhor. Não porque este homem, além de invisual, além de cego, ele era louco, não. Mas ele tinha fé em Jesus e sabia, ele cria em Jesus, que Jesus tinha poder para fazer o milagre na sua vida. Então nesta tarde coloca a tua fé em Jesus. Falo com pessoas que
dizem ter perdido a sua fé. É frequente nós encontrarmos quando nós estamos na rua a falar. Pessoas dizem que já não tenho fé, já tive, mas não tenho fé. Não tenho mais, perdi a minha fé. Agora não tenho fé nenhuma. Não tenho fé em nada. Mas, meus amados, eles perderam a fé porque depositaram a sua fé em pessoas e locais errados e nada receberam como resposta. E quando nós, seres humanos, colocamos a nossa fé em lugares, em pessoas erradas, nada vai acontecer na nossa vida, porque essas pessoas ou esses lugares ditos sagrados nada podem fazer por nós. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, algo tremendo acontece em nós, porque em Jesus há poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando depositamos verdadeiramente a nossa fé em Jesus, nós obtemos resposta e a nossa fé não é em vão. E nós não perdemos a nossa fé. Aleluia. Sétimo lugar, sétimo ponto desta tarde, a resposta de Jesus para Bartimeu foi a seguinte. O que é que este homem pediu? Depositando a sua fé que eu tenho à vista. A resposta de Jesus foi: vai, a tua fé salvou. E se nós não lermos mais, podemos pensar que Jesus não deu resposta à vida deste homem. Não. A resposta maior de Jesus está aqui. E depois de Jesus dizer: vai, a tua fé te salvou, diz: e logo viu. Então Jesus apresenta-lhe primeiro a salvação, fruto da sua fé, e depois o milagre da visão, da vista, ele acontece. Vai, a tua fé te salvou. E de seguida, o que é que aconteceu? E logo viu. E logo viu. O milagre aconteceu. O milagre da salvação aconteceu. E em primeiro lugar, Jesus deu-lhe a salvação, que é o mais importante. Muitas pessoas procuram milagres para a sua vida, não querendo a salvação. Há uns anos atrás, o reverendo Samuel Doctorian esteve cá no Porto a pregar. Vieram bastantes pessoas à frente. Deus usava este homem e através do seu ministério muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas deram testemunho que o Senhor operou nas suas vidas através do ministério deste homem. Meus amados, e lembro que veio um pai com uma criança, não sei se a mãe da criança também veio, mas ele estava com a criança e a criança estava com um problema de saúde e eles vieram para que este homem de Deus orasse pela enfermidade da criança e ela ficasse curada. E o homem de Deus, Samuel Doctorian, ele sentiu no seu coração e disse: olha, a solução para a sua filha, para a cura da sua filha, está na sua conversão. Dê a sua vida a Jesus e Deus operará um milagre na sua vida. E este homem disse: não, eu não quero ser salvo, não quero isso, quero apenas que a minha filha seja curada, mas não quero a salvação. E muitas pessoas neste mundo estão cegas e querem continuar cegas relativamente à salvação. Querem apenas receber bênçãos e milagres de Deus para esta vida, mas rejeitam a salvação que é para toda a eternidade. Mas aquilo que Jesus quer dar a cada um de nós, em primeiro lugar, é a salvação. Por isso Jesus disse a este homem: vai, a tua fé te salvou. Jesus dá-lhe o mais importante, a resposta para toda a eternidade. E estas palavras de Jesus, esta fé colocada em Jesus, que Jesus disse: a tua fé te salvou. Esta fé colocada em Jesus transformou a sua vida. E naquele momento ele tornou-se o Filho de Deus. A tua fé te salvou. Porquê é que é mais importante? Porque a salvação não é algo temporário, mas é para toda a eternidade. E se não nos arrependermos e colocarmos a nossa fé em Cristo, não teremos paz com Deus, não seremos perdoados dos nossos pecados e não seremos salvos da condenação eterna. Então continuaremos à beira do caminho. Jesus passa pelo caminho, nós temos a oportunidade de passar para o caminho, mas estamos à beira do caminho e lá continuamos, e nada vai transformar a nossa vida, porque nós não queremos sair da beira do caminho. Se nesta tarde tu estás à beira do caminho, Jesus está passando por aqui, para que tu saias desse lugar e vás para o caminho, que é Jesus. Estar à beira do caminho não te dá direito a rigorosamente nada, conforme eu disse no início, a não ser a perdição eterna no inferno. Mas estar no caminho dá-te direito à salvação em primeiro lugar, que é para toda a eternidade, e a todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Mas é preciso estar no caminho, é preciso clamar a
não desistir com convicção, é preciso ter fé, é preciso lançar de nós as nossas capas, é preciso colocar a nossa fé em Jesus. E depois, o que é que Ele fez depois? Diz a palavra de Deus que logo seguiu, o que é que Ele fez? Seguiu Jesus pelo caminho, não mais ficou à beira do caminho, experimentou Jesus na sua vida, saiu da beira do caminho e seguiu Jesus pelo caminho. Como é que nós podemos experimentar Jesus na nossa vida e depois voltarmos para a beira do caminho? Qual é o sentido disso? É uma loucura. Temos um encontro com Jesus, experimentamos depositar a nossa fé em Jesus, Jesus até opera um milagre na nossa vida, depois Jesus segue pelo caminho e nós voltamos as costas e vamos novamente para a beira do caminho, voltamos a pôr a capa em cima de nós, voltamos a mendigar à beira do caminho. Não faz sentido. Não faz sentido. Sai da beira do caminho e não voltes mais para lá. A verdadeira vida espiritual começa aqui, é neste ponto que nós nos tornamos filhos de Deus e começamos a caminhada. A salvação não é o fim da nossa vida espiritual, é o início da nossa vida espiritual. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é o pão. Muitas comparações nós temos para que nós possamos entender o valor de ter Jesus na nossa vida e estar no caminho. Estar à beira do caminho não nos leva a lado nenhum. Estamos lá, mas o caminho leva-nos. O caminho leva-nos. Tem um destino, que é a pátria celestial. Glória ao nome do Senhor. A pátria celestial está no fim do caminho, quando lá chegarmos no céu para toda a eternidade. Não mais vamos voltar a este mundo. Da mesma maneira, não mais vamos viver aqui na terra da mesma maneira, não, na eternidade, para todos sempre com Jesus. Quem está apenas preocupado com a sua vida aqui na terra é porque ainda não percebeu que um dia vai morrer e sair deste mundo. Um dia vai sair daqui e quem estiver à beira do caminho irá para a perdição, mas quem estiver no caminho irá para a eternidade, no céu com Jesus, para a presença de Deus. Depois do milagre total acontecer na sua vida, porque primeiro Jesus deu-lhe a salvação e depois Jesus deu-lhe a visão. Primeiro a parte espiritual, depois a parte física. É assim que Jesus opera na nossa vida. Primeiro a parte espiritual. Jesus quer tratar da nossa vida espiritual. Jesus quer cuidar daquilo que é mais importante em primeiro lugar. Mas depois Jesus deu-lhe a visão também. E o milagre também da visão aconteceu. Mas o maior milagre foi o milagre da salvação. Depois do milagre total acontecer na sua vida, depois da sua vida ter sido transformada do ponto de vista espiritual e humano, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Meus amados, eu gostava que nós fechássemos os nossos olhos por alguns momentos e refletíssemos com toda a sinceridade diante de Deus, que conhece o teu coração e o meu coração. Vamos refletir diante de Deus e ficar em humildade diante de Deus. Ele conhece o teu coração, conhece o meu coração, conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe, e tu também sabes, se estás no caminho ou se estás à beira do caminho. Abre o teu coração para o Senhor neste momento de reverência. Se estás no caminho, fica intercedendo por aqueles que podem estar à beira do caminho. Fica clamando diante do Senhor. Se estás no caminho, intercede por aqueles que estão à beira do caminho. Partilha da aflição. Se estás à beira do caminho, Jesus chama por ti nesta hora. Clama a Ele e diz: Jesus, tira-me da beira do caminho. Tem compaixão de mim. Podes não ter forças, mas se tu clamar, Jesus vai chamar por ti e vais ver que tudo será mais fácil. Clama a Ele nesta hora. Se estás à beira do caminho, clama a Jesus. Não continues aí, porque esse é o lugar da perdição. O lugar da perdição. Continuamos em reverência. Eu acredito que o Espírito Santo tem tocado a cada um dos corações.
enquanto continuamos com os olhos fechados. Se sentes que estás à beira do caminho, levanta o braço em nome de Jesus enquanto estamos com os olhos fechados. É um ato de fé. Deus abençoe o Palmeiras. Deus abençoe. Mais outro braço, Deus abençoe. Mais outro. Mais outro. Meu amado, se estás à beira do caminho, dá um passo de fé. Clama a Jesus. Clama a Jesus. Não fiques nesta tarde à beira do caminho. E antes de fazer a oração, pela última vez, para fazer um convite, levanta o braço em nome de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero estar no caminho de ser salvo. Quero sair da beira do caminho. Aleluia. Vamos ficar todos de pé. Vou orar por estas vidas que têm levantado os seus braços. Vamos ficar intercedendo nesta hora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada a Ti, Pai do céu. Obrigado, meu Deus, porque, Senhor, Tu tens tocado, Senhor, nestas vidas. De alguma maneira, Senhor, meu Deus, Tu tens falado, mostrando, Senhor, que eles não estão verdadeiramente no caminho. Oh, meu Deus e Pai, eu intercedo por estas vidas, por estas pessoas, Senhor, para que Tu possas te fortalecer, para que Tu possas trazer salvação, para que Tu possas trazer transformação. E se há capas na sua vida que carregam, Senhor, e que os impedem de estar no caminho, que no nome de Jesus, nesta hora, essas capas sejam removidas, Senhor. Num ato de fé, eles possam dizer: chega, não quero mais. Não quero mais carregar estas capas que me prendem e me impedem de estar no caminho com Jesus. Meu Deus, cuida destas vidas. Que eles não olhem para trás, que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo e possam depois, como Bartimeu, seguir Jesus pelo caminho e não voltar a mendigar à beira do caminho. Oh Deus, Senhor, intercedemos, Pai, por estas vidas. Clamamos diante de Ti, Senhor, para que haja verdadeira salvação. A salvação que só Tu podes dar, que só Tu tens para dar, Pai. Dá entendimento, que haja convicção do pecado nos seus corações. Que haja arrependimento, para que possa haver perdão. Oh Pai, faz a Tua obra. Faz a Tua obra, Senhor, nestas vidas. Faz a Tua obra, Senhor, nesta igreja. Faz a Tua obra. Faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra. Aleluia. Faz a Tua obra. No nome de Jesus. No nome de Jesus, para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. Jesus. Aleluia. Aleluia.